E aí, galera, tudo beleza? Eu sou Augusto, sou de Fazer História, e sejam muito bem-vindos à Máquina da História. E você sabia como foi a Era Viking? Pois hoje você vai conhecer uma breve história da Era Viking. Vamos lá! O primeiro ponto que é necessário que a gente entenda é que os vikings não eram um povo único, nem unificado, já que a Escandinávia, que é a região geográfica no norte da Europa, onde eles moravam, era uma região cheia de pequenos reinos, que não tinha um líder definitivo. O próprio termo viking é motivo de muito debate, já que os vikings não se chamavam assim. E, pelo que se sabe, existem pouquíssimos registros da palavra viking na época, podendo vir de fara e viking, um termo nórdico que significa fazer a vikingada, que significa exploração, ou até da própria palavra do inglês antigo wik, que quer dizer comércio, já que os vikings não eram só secadores, eles também eram comerciantes, mas não se sabe ao certo. Até no resto da Europa eles não eram chamados assim, porque na Inglaterra, por exemplo, eles eram chamados de pagões ou daneses, que deu origem ao termo dinamarqueses. No leste da Europa, eles eram chamados de varegues, ou ainda de rus, mas não se sabe ao certo de onde vem o termo viking. E isso é importante que a gente entenda, já que o termo viking é um termo moderno para definir os povos da Escandinávia e como esses povos começaram as suas explorações. É importante que a gente entenda que a Escandinávia é uma região geográfica no norte da Europa que é muito frio. Tão frio que é muito difícil executar qualquer tipo de plantação. Geralmente a alimentação viking era totalmente baseada em peixes e carnes, especialmente peixes, que geralmente as vilas vikings ficavam próximas à costa, onde tinha muitos peixes e animais de caça. Mas eles tinham sim algumas poucas plantações, como batatas, que eles até poderiam plantar, mas era muito difícil ter esse tipo de plantação, o que poderia causar até episódios de fome em certos casos. E é importante que se entenda também que a própria condição daquele lugar era difícil, já que eram vilas muito pobres que não englobavam mais do que 200 pessoas. A sociedade viking em geral era dividida em quatro grupos principais: os reis, que comandavam esses pequenos reinos na Escandinávia; os jarls, ou nobres, que comandavam as pequenas vilas e ajudavam os reis a controlar o reino; os carls, os homens livres, que poderiam ser pescadores, comerciantes, agricultores; e também os vikings, já que o viking era de fato uma ocupação, ele não era um povo, era uma ocupação, então nem todo escandinavo era de fato um viking, era só pessoas que eram selecionadas para fazer essas expedições, eram selecionadas pelo rei e pelos jarls, mas geralmente nem todo escandinavo era viking, e até mesmo as mulheres também poderiam exercer essa função, mas geralmente quem exercia eram os homens. E como bem explicado, a Escandinávia é um lugar muito frio, que as condições de vida eram ruins. E os vikings já faziam certos comércios de peles, até de escravos, com comerciantes da atual Alemanha. E esses comerciantes contavam histórias para eles de um lugar a oeste, chamado Bretanha, onde hoje fica Inglaterra, com monastérios cristãos cheios de ouro e riquezas, o que não demorou muito para aguçar os olhos dos vikings para esse novo local, onde poderia ter uma terra mais verde e fértil para morar e plantar, e ao mesmo tempo eles poderiam saquear e roubar esses monastérios, já que os únicos moradores eram monges que não usavam armas. O primeiro ataque viking que se tem registro aconteceu na Inglaterra, na ilha de Lindsford, no ano de 793 d.C., seguido pelos vikings noruegueses e depois pelos dinamarqueses, que vieram em maior número, mas os primeiros foram os noruegueses. O segundo ataque maior viking registrado aconteceu em 865 na Inglaterra, chamado de o Grande Exército Pagão, ou o Grande Ataque Pagão, que dominou quase toda a Inglaterra, com exceção do pequeno reino de Wessex, ao sul. O rei Alfredo de Wessex conseguiu, através da diplomacia e também das guerras, controlar as invasões vikings, e o seu neto Eteostano conseguiu expulsá-los da Inglaterra definitivamente. Eteostano se tornou o primeiro rei da Inglaterra unificada,
já que antes disso a Inglaterra era apenas um pequeno emaranhado de reinos que não eram unidos entre si, assim como a Escandinávia. A segunda vertente das expedições vikings também é conhecida. Eles chegaram a ir até Paris, na França, e exploraram várias regiões desse país. Inclusive foram para a Itália e também para a costa da África. No norte da França, eles chegaram a fundar um ducado viking, a Normandia, fundado pelo líder viking Rolo da Normandia, em 911, e Rolo posteriormente se converteu ao cristianismo. A terceira vertente das expedições vikings aconteceu no noroeste da Europa e da América. Os vikings, a partir do ano 900, exploraram a Islândia, a Groenlândia e chegaram a ir até a América com o viking islandês Liv Eriksson por volta dos anos 1000. Mas pelo que se sabe, Liv não conseguiu estabelecer uma colônia permanente na América, já que ele teve muitos conflitos com povos nativos e também pela dificuldade logística e pela grande distância que era ir da Europa até a América. E ao longo do tempo, os vikings que sabiam desse lugar acabaram falecendo ou desaparecendo. E Liv também nunca contou para ninguém sobre essa nova terra, o que fez com que esse conhecimento se perdesse. A América só voltaria a ser redescoberta por europeus em 1492, quando Cristóvão Colombo, um navegador genovês a serviço da coroa espanhola, redescobriu o continente e começou de fato a colonização efetiva desse novo local. E a partir dos anos 1000, a era viking começou a entrar em declínio, já que os vikings começaram a se tornar cristãos também. Mas uma vertente que também se tornou bastante famosa foi a vertente dos vikings suecos, que atravessaram os lagos e rios da Finlândia e foram até Constantinopla, no Império Bizantino, onde hoje é Istambul, na Turquia. Eles chegaram a fundar, inclusive, os principados da Rus de Kiev, que foram principados pequenos que estão no leste europeu, que fundaram países que existem até hoje, como a Lituânia, a Letônia, a Estônia, mas principalmente a Rússia e a Ucrânia. E, inclusive, do nome desse principado que deriva o nome Rússia. E a partir do nome Kiev que surgiu a cidade de Kiev, que hoje é a capital da Ucrânia. E posteriormente, os vikings suecos foram para Constantinopla, onde hoje é Istambul, e se tornaram vikings mercenários que passaram a fazer a guarda do imperador bizantino, formando a guarda Vareg, que existiu até 1453, quando o Império Bizantino caiu para os turcos otomanos e os turcos passaram a chamar a cidade de Istambul, que é o nome que ela tem até hoje. E como explicado anteriormente, e como eu até expliquei num vídeo passado, de como os vikings se tornaram cristãos, eu vou deixar inclusive aqui no card ao lado, se vocês quiserem, vocês podem ver posteriormente, né, ver depois, conforme os vikings foram tendo contato com os povos cristãos, os cristãos foram fazendo um tipo de barganha com eles, já que eles só dariam terras para os vikings morarem nesses novos locais que eles descobriam, se eles se tornassem cristãos também e se adaptassem a essa cultura. E já que a partir do ano de 1066 os pequenos reinos dinamarqueses, noruegueses e suecos já estavam começando a se unificar, formando o reino da Suécia e o reino da Dinamarca e Noruega, que começaram a se tornar cristãos. Para se adaptar a essa nova realidade, eles próprios foram absorvendo essa cultura cristã e foram se tornando cristãos de forma genuína e de forma gradual. E já que o estilo de vida cristão era um estilo de vida mais pacífico, sem tantos saques e batalhas, as próprias navegações vikings e explorações foram diminuindo e eles foram se concentrando mais em manter sua posição na Europa mesmo. E os últimos vikings pagãos que se tem registro foram derrotados em batalha em 1066 pelo exército inglês e escocês, dando fim de fato à era viking. E para finalizar, eu gostaria de agradecer a todos pelo sucesso que meu vídeo mais recente, Como Era Ser Criança na Idade Média, teve. Eu agradeço do fundo do coração. Nosso canal está crescendo, mais de 60 inscritos. Se Deus quiser, a gente vai chegar logo aos 100.
deixe seu like, seu comentário e até mais.